Por que é fisicamente impossível existir um planeta plano? Olá, meu nome é Hindenburg e esse é mais um episódio da sessão Oráculo. Bom, na verdade não é impossível, né? Não é impossível e tem uma análise bastante detalhada dessa questão no Guia dos Apodídicos, no volume 3, em que eu discuto o formato da Terra em particular, né? Não vou me aprofundar muito, mas basicamente não só não é impossível, como a Terra ela pode ser interpretada como um cilindro do ponto de vista topológico. Um cilindro e uma esfera, eles são homotópicos, né? Eles têm as mesmas propriedades topológicas. Porque assim, como é que se classifica os objetos da topologia, né? Os que têm superfícies orientáveis, que são convexos, né? Todos eles são equivalentes à esfera. Você pode aplicar o equivalente a um fluxo de Hit, em que você aumenta a curvatura nas regiões que a curvatura é menor, você diminui a curvatura nas regiões em que a curvatura é maior, e ele vai progressivamente convergindo para uma situação em que todas as curvaturas vão ser iguais, que vai ser justamente uma esfera. Então ele vai evoluir para uma esfera, exceto se o objeto tiver furos, né? Se ele for um toro, um bitoro, um tritoro, etc. Que são objetos nos quais, se você tem um laço e você não consegue deformar esse laço, em algumas posições que esse laço seja colocado, você não consegue fazer com que esse laço evolua ao longo do tempo, se deformando de tal maneira que ele converja para uma singularidade, né? No toro, ele pode até convergir para uma singularidade, mas ele vai provocar uma cirurgia que vai romper o toro, né? No caso de uma esfera, ele pode convergir para uma singularidade sem promover uma cirurgia, sem necessidade de promover uma cirurgia. Então, assim, o que é um cilindro? Um cilindro, do ponto de vista topológico, é uma esfera. São topologicamente iguais. Você não tem uma diferença topológica entre um cilindro e uma esfera. É diferente de uma xícara, né? Uma xícara, ela tem um buraco, ela tem aquela parte da asa. Depende do tipo de xícara. Uma xícara com asa, né, uma asa fechada, é um equivalente a um toro, né? Então a Terra, ela, do ponto de vista topológico, a superfície suave mais aderente à crosta terrestre, né, o elipsoide mais aderente à crosta terrestre, ele é equivalente a um cilindro. A Terra, na verdade, é um fractal, né, uma estrutura fractal, mas se fosse tratar uma perspectiva euclidiana, né, o objeto mais a figura geométrica mais aderente à superfície da Terra, a parte da crosta terrestre, que seja suave, né, seria um elipsoide. Quase um elipsoide teria uma excelente aderência, com um erro menor que 100 metros, menor que 200 metros, nas regiões de maior pico ao vale, né, de maior diferença entre o máximo e o mínimo, para cima ou para baixo da superfície do elipsoide. Então, o elipsoide representaria muito bem a superfície. Na verdade, você tem as cordilheiras, né? Você vai ter esse máximo e mínimo teria que descontar, teria que ser em relação ao geóide, né? O geóide em relação ao elipsoide vai ter uma diferença máxima de cerca de 100 e poucos metros. O ponto central é que a Terra, né, o nosso planeta, uma representação do elipsoide é muito boa. Ele representa muito bem o formato da Terra. E esse elipsoide, ele não é diferente de um cilindro do ponto de vista topológico, né? Na topologia, um cilindro e uma esfera são o mesmo objeto. São basicamente o mesmo objeto. Então, afirmar que a Terra é cilíndrica não está necessariamente errado. Depende do contexto e depende da convenção, né? Se você convenciona abordar o assunto no campo da topologia, um cilindro e uma esfera são a mesma coisa. Outra questão é do ponto de vista da geometria. Na geometria não é a mesma coisa que na topologia. Na geometria, a Terra pode ser considerada também uma esfera ou não, ou um elipsoide ou não, dependendo do sistema de coordenadas. Se você considera um sistema ortonormal de coordenadas, a Terra vai ser mais bem classificada como uma esfera, um elipsoide, né? Um geóide elipsoide triaxial. Se você vai considerar um sistema de coordenadas riemannianas, em que a curvatura dos eixos
se ajusta perfeitamente em volta da Terra, então você pode também tratar a Terra como sendo um plano. Então não existe esse impedimento, né, que você classifica a Terra como sendo uma esfera, porque ela é uma esfera. Não, ela é classificada como uma esfera por uma questão de convenção, porque é muito mais fácil você tratar de um sistema de coordenadas ortogonais e ortonormais do que de um sistema riemanniano, né? E se você vai tratar no âmbito da topologia, você tem muitas limitações quantitativas do que você pode fazer, né? As métricas na topologia não têm o mesmo significado que na geometria. Então, para que você possa analisar o mundo físico de uma maneira mais útil, mais fácil, resolver os problemas de uma maneira mais fácil, para operacionalizar as fórmulas com mais rapidez, né, com mais economia, então nós tratamos a Terra como ela sendo aproximadamente um elipsoide. Isso é mais fácil de lidar com os problemas. Mas não é que ela seja necessariamente um elipsoide. É uma questão de convenção, né, que ela é um elipsoide. Ela poderia ser plana, poderia ser um cilindro, poderia ser qualquer estrutura que você queira que atenda a certos critérios, ela poderia ser classificada igualmente sem que estivesse necessariamente errado, né? Se você falar que a Terra é um cilindro, dentro do sistema axiomático da topologia, né, dentro do universo da topologia, não tem problema nenhum. A Terra é um cilindro, ou uma esfera, ou um cubo, né? Na topologia, a Terra pode ter todas as faces planas. Um cubo, por exemplo, um prisma paralelepiptoidal, ela pode ser equivalente a uma esfera dentro da topologia. Então, dizer que um planeta não pode ser plano, né, está errado. Na verdade, um planeta pode ser plano. Não existe nenhuma impossibilidade física para que um planeta seja um plano. Só que aí você tem que contextualizar, né, adequadamente. Outro ponto importante, tem vários pontos que são analisados, tem no Guia dos Apodídicos, tem uma análise que tem muitas páginas que mostra a evolução na compreensão do formato da Terra ao longo dos séculos e dos milênios. E com isso você consegue entender melhor, né, o significado de por que nós tratamos a Terra como sendo um geóide elipsoide triaxial, por que ela pode ser classificada como um cilindro, que não tem nenhum impedimento físico nem matemático para que ela seja classificada como um cilindro, ou como um cubo, ou como qualquer objeto topológico que seja homotópico a uma esfera. Então, é basicamente isso, né? Não dá para resumir tudo aqui porque seria muito extenso, mas quem tiver interesse pode encontrar uma análise bastante detalhada, inclusive com vários aspectos históricos, não só do ponto de vista geológico, físico, geofísico, mas também do ponto de vista matemático. Por exemplo, os avanços de Poincaré, né, de Gauss, de Riemann, de McLaurin, de outros grandes matemáticos que estudaram o formato da Terra e que compreenderam melhor várias características que explicavam por que a Terra tem o formato que ela tem. Não só o formato que ela tem em si, mas por que ela tem esse formato, né? E isso é analisado de várias maneiras. Tem as medidas empíricas, né, do Eratosthenes, do Jean Piccard, do Richter, né, do Helmert, do Everest, do Monte Everest, que também fez estudos em relação ao formato da Terra. Então tem várias medidas empíricas e várias análises teóricas usando conceitos físicos e equações matemáticas para explicar não só qual é o formato, mas por que ela tem esse formato, para que ela se mantenha em equilíbrio hidrostático em conformidade com as leis físicas que nós conhecemos. Então tem uma análise muito detalhada, muito profunda, muito correta, rigorosa, explicando, né, várias características da Terra, passando por Newton, por Huygens, né, por várias pessoas que estudaram as diferentes características da Terra. Então essa abordagem, a Terra, por que não pode ser plano? É uma abordagem superficial e não é incorreta, mas é uma abordagem... Assim, dizer que ela não... do jeito que está a pergunta... Por que é fisicamente impossível existir um planeta plano? Não é. Essa pergunta está errada. Ela está partindo de uma premissa falsa. Não é impossível um planeta ser plano. Não é impossível. Inclusive, a própria Terra, ela pode ser interpretada como plana. Depende da perspectiva que você considera. Do ponto de vista topológico, a Terra ser plana ou não é indiferente, né? A curvatura do objeto é irrelevante do ponto de vista da topologia. Então, a pergunta, na verdade, ela parte de uma premissa falsa. Nós tratamos a Terra como sendo
aproximadamente esférica por uma questão de convenção, porque é muito mais fácil. É como no caso do sistema cosmológico, né? Nós tratamos o sistema cosmológico como o Sol estando aproximadamente em repouso no centro e os outros planetas girando em volta, porque é muito mais fácil de fazer os cálculos com essa abordagem do que se considerar a Terra imóvel. O modelo de Tycho Brahe, por exemplo, ele é idêntico ao modelo de Copérnico, ele é idêntico em todos os aspectos matemáticos, mas ele muda a parte conceitual que o Tycho Brahe coloca a Terra imóvel e o Copérnico coloca o Sol imóvel. Mas se você representa todos os movimentos em conjunto e você está no referencial da Terra como referencial inercial, a Terra pode ser imóvel e você tem os mesmos resultados. Todos os cálculos levam aos mesmos resultados. Mas a maneira de realizar esses cálculos é muito mais complexa no modelo do Tycho Brahe do que no modelo do Copérnico. Eles conduzem aos mesmos resultados. Você chega às mesmas posições dos planetas. Você faz as mesmas previsões com o mesmo nível de exatidão usando ou o modelo do Tycho Brahe ou o modelo do Copérnico. Na verdade, não exatamente porque os parâmetros não se harmonizam perfeitamente. Mas se você ajustar os parâmetros, os mesmos modelos, a mesma estrutura dos modelos, se você ajustar os valores dos parâmetros de tal maneira que o do Tycho Brahe fique igual ao do Copérnico, as previsões vão ser iguais, né? Você faz as mesmas previsões, você obtém os mesmos resultados, tanto faz considerando a Terra imóvel ou considerando o Sol imóvel. Isso Einstein, ele concluiu que não existem referenciais preferenciais. Já havia as ideias do Mach, né, o Mach, que ele tratava como se houvesse um éter, tratava o universo como havendo um éter, e o éter seria o referencial inercial. O Einstein deu uma abordagem diferente, mostrando que se você interpreta como não havendo referencial inercial, você consegue tratar os fenômenos de uma outra maneira e consegue chegar a conclusões válidas da mesma forma, ou até melhor, né, porque você dispensa a existência do éter, que é uma entidade desnecessária no processo. Então essa visão, né, de que a Terra não pode ser plana ou de que a Terra não pode estar imóvel é uma questão de convenção, não é uma questão física ou um processo natural que te mostra isso. É claro que todas as interpretações e análises elas ficam mais simples, mais fáceis e mais rápidas se você interpreta que a Terra gira em torno do Sol e que a Terra é aproximadamente esférica. Isso facilita os cálculos, mas não é que seja necessariamente dessa forma. Tá? Então é basicamente isso. Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.